E aí, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje, 3 segredos de gramática para conquistar a aprovação. Eu quero saber um pouquinho mais de você que está chegando aqui na nossa sala de aula. O chat está aqui à sua disposição, você pode você pode escrever aqui à vontade, ok? Para então você interagir conosco, né? Dar o seu recadinho. Eu quero saber de início aqui quero saber de início, ó, está agora disponível o chat para todo mundo aqui, de onde você está falando, tá? E qual é o seu, qual é o seu nome e de onde você está falando. O chat está disponível, podem escrever aí, pessoal. Podem escrever, vamos interagir aqui, todo mundo. Vamos interagindo, vão chegando. De onde vocês estão falando, de qual cidade, vocês estão teclando, vocês estão assistindo a esta aula e quais são suas expectativas com relação à aula de hoje, né? Afinal de contas, vamos falar de um assunto. Ó, boa noite, a Cíntia de Taboão da Serra, maravilha. Bragança Paulista, São Paulo, Eni Miranda, do Rio de Janeiro, gente aqui de Florianópolis também, Pelotas, Rio Grande do Sul, pertinho aqui, né, no Rio Grande do Sul também, de Santa Cruz, Piacatu, São Paulo, abraço para Piacatu, Cuiabá também, oh, maravilha, gente de todo o Brasil aqui na nossa aula, maravilha, gente, maravilha. Olha, e eu quero saber também a profissão de vocês, afinal de contas, na aula de hoje, nós estamos falando de uma oportunidade, estamos falando de algo que pode e que vai certamente alavancar o seu conhecimento gramatical, e a gramática hoje, a língua portuguesa, ela abre portas para o sucesso profissional, né, de várias pessoas. Ó, advogada, abraço, prof, te curto há muito tempo. Inclusive, gente, eu quero saber se vocês já me conhecem do Instagram, já têm o meu livro, meus cursos, vocês já me conhecem, já conhecem as minhas aulas, já aprenderam comigo alguma coisa? Eu quero saber de onde vocês me conhecem, né? Se estão me vendo pela primeira vez aqui nesta aula, aqui professor de arte também, nós temos professores, mestre em educação e direito. Olha, temos uma audiência gabaritada aqui, uma audiência qualificada, hein? Olha, não posso cometer nenhuma bobagem aqui. Não posso cometer nenhum deslize aqui na nossa aula, né? Aqui comprei o curso Português de Boa. O livro ou o curso de vírgula? Ó, estou amando onde meto esta vírgula, o meu curso online que fala sobre justamente isso, onde meto esta vírgula, as principais regras de uso da vírgula. A vírgula que, olha, é o principal motivo de tretas, né? Principalmente quando eu abro a caixinha de perguntas no Instagram, a vírgula é campeã, gente. Quem mais tem dúvidas com a vírgula aí? Curso online, a Cíntia também. Maravilha, gente, maravilha. Olha, eu quero que vocês me digam aí, né, qual é o principal entrave de vocês com a língua portuguesa. Vocês já tiveram dificuldades com a língua portuguesa, já tiveram dificuldades aí com provas de concurso público, com seleção de emprego. As dúvidas de português já fecharam portas para vocês no mercado de trabalho, na vida pessoal, profissional? Como é que foi isso aí? Santa Rita, Paraíba, estudante de técnico de enfermagem. José, eu amo português, maravilha. Eu também amo português. Senão eu estaria aqui dando aula de português, né, nesta terça-feira à noite aqui. Gente, vão falando aí, vão batendo esse papo legal, esperando o restante do pessoal chegar. Enquanto eu vou aqui, eu pego esse meu container, que mais parece aqui uma embalagem de plutônio, né? Mas isso aqui é tão somente uma garrafinha d'água, tá? Eu vou molhar minha goela aqui, precisarei muito molhar minha goela, porque, olha, teremos 60 minutos de conteúdo para que você... 60 minutos de conteúdo para que você dê uma alavancada aí no seu português. Certo, gente? Então, olha só. Vamos ver o que mais. Gente, comentem aí. Quem vai chegando, vai dizendo aí a cidade, vai dizendo a profissão e vai falando aí sobre a sua experiência com a língua portuguesa, né? Se está aqui para aprender, para passar em concurso público, se está aqui precisando de um empurrãozinho do português para dar aquela força no trabalho, para
Eu sou péssima em português, não só você, viu, Ivone? Olha, muita gente mesmo está aqui buscando dar uma impulsionada no português, e eu tenho certeza que os segredos, as lições que eu vou trazer aqui vão ajudar principalmente quem vai enfrentar uma prova de português, uma prova de interpretação de texto, uma prova de gramática, né? Bacharelado em Economia, Feira de Santana, Bahia. Oh, maravilha! Aqui do Rio Grande do Sul, aí da Bahia, todo mundo se conectando aqui na nossa aula de hoje, né? Vou dar mais um tempinho aí, gente. Vão chegando aí, vão se abancando, como a gente fala aqui no Sul, né? Vão se aproximando, se abancando aí, que logo, logo nós vamos começar a nossa aula. Eu vou, inclusive, aqui já aproveitar para compartilhar aqui a minha tela, para nós já iniciarmos a aula de hoje. Já deixar aqui o título desta aula. Estão todos vendo aqui? Ó, sou professora contratada de português desde março e preciso muito me atualizar. Dicas para aulas e metodologia. Não sei se você consegue me atender em tudo, mas é o que preciso. Olha, gente, sempre há chance para aprender. A gente nunca deve deixar de aprender. É como eu digo, o verdadeiro burro é aquele que acha que aprendeu tudo, que não tem mais nada o que aprender. Mas a gente sempre tem algo a evoluir, sempre tem algo a aprender. Eu tenho alunos de mais de 50 anos de idade, mais de 60 anos de idade, e são pessoas que, olha, dão um exemplo imenso, né? Para quem acha que é muito tarde para estudar, que não tem mais nada para aprender, que já passou da hora de aprender. Não, a gente nunca pode desistir de aprender. E eu estou vendo aí que há pessoas que são da área, são professores de português, estão na área da educação e estão aqui também para aprender um pouco mais. Boa noite, Joelson, boa noite. Boa noite, a Cleide também aí. A Edna, boa noite. Aprender a ensinar português aos alunos pós-pandemia com aulas virtuais e presenciais. E como essa pandemia prejudicou, né? Principalmente aí as crianças que vinham aí de aulas presenciais, de repente acabou tudo, né? Tiveram que ficar em casa, muitas sem acesso à internet, não tiveram como interagir, como recuperar o conteúdo. Então, é um desafio imenso para os professores, né? Boa noite, adoro o seu trabalho. Amanda, me conhece da onde, Amanda? São Lourenço da Mata também presente aqui na nossa live, na nossa aula de hoje. Gente, olha, já temos um número considerável aqui de alunos na aula de hoje, ok? E o seguinte, gente, olha, eu quero que vocês, em primeiro lugar, tá? Vamos combinar aqui, tá? De tirar tudo que é distração, tá? Tudo que é distração da sua sala, do seu quarto, onde quer que você esteja assistindo a aula de hoje, tá? Desliga o celular, silencia o celular, olha, desliga a TV e só fica aqui com papel e caneta, tá? Papel e caneta para anotar o que vocês vão aprender na aula de hoje, tá bom? Combinado? Quem entendeu aí, diz um sim aí no chat, coloca sim aqui no chat. Vai eliminar todas as distrações aqui. Ah, me conhece pelo Instagram. Isso, estamos chegando aí a 143, aliás, alcançamos 143 mil seguidores no Instagram, @Júlio Cunha Neto, este que vos fala. Certo, gente? Bom, vamos começar então aqui a nossa aula, a aula de hoje, ok? Estamos com mais de 30 participantes aqui na sala e vamos então iniciar a aula que tem o título de 3 segredos de gramática para conquistar a aprovação. Exatamente esta aula para quem está batalhando por uma vaga em concursos públicos, para quem está precisando alavancar aí o seu português, né, no mercado de trabalho, né, para também na vida interpessoal, na vida particular também. Inclusive, a gente vê aí manchetes de jornal dizendo que as mulheres, né, cada vez mais estão verificando o português, estão dando atenção para o português, para a forma de se expressar, né, dos seus, digamos, pretendentes, né? Ilma Cardoso, sim, maravilha, Ilma. Só com papel e caneta, caderno, caneta aí para a gente anotar, então, as aulas.
Certo, pessoal? Então, hoje eu vou te ensinar 3 segredos de gramática para você conquistar a aprovação sem que precise se matar, se esfalfar, se esfolar estudando, tá bom? Estudar é preciso, não me entendam mal, mas sem aquele exagero, sem você ficar doente de tanto estudar. Você vai ver alguns atalhos aqui, algumas lições, algumas dicas, segredos, enfim, para que você estude sem se matar, como se diz, né? Então, vamos lá. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ô, Nova Iguaçu, maravilha, Maria Lete. Bem-vinda aí à nossa aula. Bom, gente, eu acho que muitos que estão aqui, tá, nesta aula, estão preocupados aí, né, com a questão do português. As regras gramaticais, as regras de português viraram estudo para ter uma estabilidade no trabalho. Exatamente, isto que eu estou falando agora, né? Para muitos de vocês, eu imagino que a língua portuguesa, a gramática, ela se tornou uma espécie de muro, né, de barreira no caminho para a sua aprovação no concurso público, no caminho para o seu sucesso profissional. E eu sei, é realmente frustrante você se preparar, né, ficar um tempão se preparando, né, você ficar um tempão ali estudando, se preparando, né, estudando, dedicando horas e horas, né? Vamos usar as metáforas, estou quase morrendo para ensinar a língua portuguesa. Na verdade, isso é uma hipérbole, tá? Isso é uma hipérbole. Aquele exagero, né? Uma hipérbole. Estou morrendo de estudar, estou morrendo de saudades, né? Estou voando, sabe? Estou voando baixo, né? Quando você está correndo ali, isso é uma hipérbole, uma figura de linguagem chamada hipérbole. Exatamente, Sinara. É isso aí. Então, gente, eu sei que muitos de vocês veem a gramática, veem a língua portuguesa como uma barreira para o sucesso profissional, para o sucesso pessoal, para se expressar melhor, para conquistar aquela vaga tão sonhada no concurso público e também para conseguir aquela promoção no trabalho, para conseguir a vaga de emprego que tem sempre aquela prova de redação, a prova escrita, não é verdade? Quem já passou por isso aí pode escrever aí no chat, pode falar no chat aí como é que foi essa experiência. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, essas frustrações, essas experiências ruins, né, recentes, ou nem tanto, com a língua portuguesa, não são sua culpa, tá? Você já tentou mudar de vida e falhou por causa das dúvidas de gramática? Se aconteceu isso com você, a culpa não é sua. A questão é que muitas vezes, né, eu recebo esse relato de muitos alunos, de muitos seguidores, de muita gente que acompanha o meu trabalho, né? A escola, aquele ensino de base, ele não foi suficiente para despertar em você a paixão pela gramática ou para ajudar você a fixar regras de gramática, não é verdade? E muitas vezes, quando você vai enfrentar um desafio, uma prova de fogo, como uma prova de concurso público, a prova da OAB, a redação do Enem, né, ou uma seleção de emprego que tenha uma prova, você vê que despertou tarde demais quanto a essa necessidade aí de aprender a gramática. Não é verdade? Quem já passou por isso aí? Quando viu ali, chegou diante da prova, viu ali a prova e começou a tentar puxar alguma coisa, não se lembrava do que aprendeu, ou não aprendeu isso em sala de aula, nem sequer ouviu falar de um termo ali que foi apresentado na prova, ficou confuso, né? Deve ter acontecido com alguns de vocês ou com muitos de vocês, não é verdade? Olha, e eu sei que isso deixa você preocupado com relação às suas finanças, com relação à sua estabilidade, com relação ao seu futuro profissional, ao seu futuro particular, ao futuro da sua família também. Eu imagino que deve ser a preocupação de vocês. E é por isso que você que está aqui comigo precisa conhecer o caminho certo. O caminho certo para tornar a gramática, transformá-la de vilã para aliada na conquista dos seus objetivos pessoais e profissionais. É por isso, então, que estamos na aula de hoje, tá? Eu quero hoje colocar esses medos de vocês de lado. E eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem isso, conseguem deixar esse medo da língua portuguesa, esse medo das provas de português de lado. Então, a única coisa que você precisa é de alguém que mostre o caminho certo. Espero que eu seja essa pessoa, tenho certeza, aliás, que eu serei esta pessoa a partir de agora, nesses próximos 60 minutos aí, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, gente. Tem muita gente aqui nesse mundo, tá?
enchendo o peito para desestimular você de estudar português, de se aprofundar na gramática. Muita gente desestimulando, né, o seu estudo de gramática, dizendo que não importa escrever corretamente, que a gramática ela é opressora, que a gramática ela serve só para dividir as pessoas. Olha, eu, com todas as letras, digo aqui que eles estão errados. Essas pessoas estão erradas. Eu encontro direto no meu Instagram ali mensagens, comentários, né, no direct, mas principalmente comentários de pessoas dizendo que o importante é comunicar, o importante é falar e as pessoas que aí se virem para tentar entender o que o outro falou. Na verdade, não é isso, gente. Hoje em dia não é assim que o mercado de trabalho tem reagido. Não caiam nessa groselha, tá? De que o importante é comunicar. Essas pessoas, na verdade, elas estão nivelando a coisa por baixo. Então, não é porque muita gente tem dificuldade com a língua portuguesa que nós temos que nivelar por baixo o conhecimento e a expressão em língua portuguesa. Por quê? As empresas, o mercado de trabalho, o serviço público, ele preza pessoas que saibam se comunicar. É importante você falar e escrever correto, diz a Thelma. Exatamente. E mesmo assim, gente, a gente tem que considerar as pessoas que não tiveram acesso à educação, que não têm acesso à educação, ao ensino de qualidade, mas eu vejo, infelizmente, muitas pessoas que têm acesso à internet, como vocês todos que estão aqui comigo, têm um celular, mas acabam não utilizando o celular para aprofundar o seu conhecimento em língua portuguesa, para aprender a se comunicar, a se expressar melhor com a palavra escrita, com a linguagem escrita. Preferem ver bobagem na internet, ver fofoca de celebridade, discutir política e tudo mais, o tempo vai passando e você não se aperfeiçoa naquilo que interessa, né? Que é se expressar melhor e que é escrever melhor. E, gente, tanto é verdade que hoje em dia, cada vez mais a habilidade com a escrita é importante, que eu separei aqui duas manchetes de jornais, de sites de notícias, aliás. Olha só. Erros de português pesam mais que falta de experiência na eliminação do candidato a emprego, diz pesquisa. Essa manchete deixa muita gente aí de cabelo em pé, né? De arrepiar o pelo, exatamente, né? Então, o erro de português, né, quando a pessoa apresenta no currículo, e isso uma das plataformas, aliás, a principal plataforma de seleção de currículos, de recrutamento, de seleção, já mostrou isso em outra reportagem. 1/3 dos currículos que chegam até o recrutamento, até a sessão de recrutamento, de seleção das empresas, 1/3 acaba indo para a lixeira, acaba sendo descartado por erros de ortografia. Ou seja, a primeira eliminação já é no português. Se você erra o português, erra gravemente o português ali no seu currículo, você nem passa para a próxima etapa. Você já ali morre na tampa, como se diz, morre na praia, né? Ó, vou prestar concurso para o CPM. Maravilha! Olha, nós vamos falar aqui muito de concurso público, muito de regras gramaticais que caem em concursos públicos, viu? Aqui a Sinara falando, pensar na linguagem virtual, alunos abreviando palavras como se o texto escrito formal fosse um bate-papo no chat da internet. Exatamente. Olha, eu há pouco tempo eu entendi o que é o CLC, ou MDS, essas 3 letrinhas, sabe? Essa abreviatura com 3 letrinhas. Eu tenho assim, ó, eu tenho, olha, duplos mortais carpados de ataque de pelanca, tá? Quando eu vejo as pessoas abreviarem bom dia, porque é uma expressão curtíssima e as pessoas ainda assim abreviam B-dia, né? Ou BD ainda. Meu Deus, BD, o que é isso, sabe? Olha, não tem sentido isso, tá? É preguiça mesmo de escrever. E isso realmente não é um tipo de profissional que as empresas que necessitam cada vez mais da comunicação escrita, ainda mais hoje, na era das redes sociais, do e-mail, do Instagram, do WhatsApp, não é isso que as empresas procuram, né? Eu ainda nem sei, a Rosana disse. Tem algumas abreviaturas aí que realmente teremos esse conteúdo no WhatsApp. Vou pensar no seu caso, viu, Marcos? Vou pensar. O importante é que quem está aqui nesta aula já está em primeira mão, interagindo, conhecendo o conteúdo aí, né? Fica na aula que a aula está recém começando. Outra manchete que eu selecionei aqui, agora falando de concurso público,
Segundo pesquisa, o português reprova muitos candidatos em concursos públicos. E, se me permitem, essa manchete eu achei mal redigida, porque muitos candidatos em concursos públicos, muitos é um pronome indefinido. É uma quantidade imprecisa, né? Não é uma manchete que não informa muito, né? Não informa muito, olha só, não informa com precisão, né? Olha a linha de apoio ali. O português é uma matéria básica que vem atrapalhando muito a vida de quem presta concursos públicos. Segundo pesquisa, cerca de 58,3% dos candidatos não conseguem a classificação devido a erros em questões de gramática, redação e interpretação de textos. Então, olha só, quase 60% dos candidatos, né, morrem na praia, têm o sonho do cargo público, de ganhar mais, da estabilidade, adiado, porque param ali na prova de português, batem na trave na prova de português. E não tem jeito, pessoal. Olha, são raríssimas exceções, são raríssimas as provas, os concursos públicos que não têm língua portuguesa, que ficam livres da língua portuguesa. Língua portuguesa está em tudo que é concurso público. Por quê? Porque as pessoas querem avaliar a capacidade dos pretendentes, né, dos prováveis servidores públicos, de escrever bons textos, escrever textos claros para se comunicar com o público, com a sociedade, e da mesma forma para interpretar textos, para ler textos e interpretar da forma correta, porque também faz parte ler petições, ler documentos, ler ofícios, memorandos no dia a dia do serviço público, ok? Gente, então, outra coisa, além das pessoas que dizem para você, desestimulam você a estudar português porque acham que o importante é comunicar, que a gramática oprime, que se você tiver uma excelência técnica, você vai estar se afastando das pessoas que não têm, tá? Eu tenho mais dificuldade nas redações. A redação pega muita gente mesmo, viu, Jonathan? Olha, e há muitos aspectos que interferem na nota de uma redação, né? Tanto a interligação de ideias, né, entre parágrafos, entre frases, entre orações do mesmo período, inclusive, né? Língua portuguesa é ferramenta do bacharel em direito. Saber o português é importantíssimo. Olha, eu não encontrei, tá, Sinara, a manchete em que uma juíza de direito ela chamou a atenção de um advogado pelos excessivos erros de português numa petição, numa ação que ele ingressou. Então, olha, isso também, quem lida diariamente com a linguagem escrita, advogados, professores, que mais? Social media também, né? Vão dizendo exemplos ali também, né? Vergonha, a juíza chamou a atenção do advogado porque havia uma porrada de erros de português ali na petição, na ação. Agora, imagina, né, na peça jurídica ali. Agora, imagina passar por essa vergonha. A gente que não passa por essa vergonha com o juiz, mas passa com o chefe, passa com o colega, passa com o superior imediato, tem o e-mail devolvido, né, tem o trabalho devolvido ali. Você tem curso de redação? Espera um pouquinho, tá, Amanda? Espera só mais um pouquinho. Já já eu respondo, tá bom? Então, além das pessoas que desestimulam você a não aprender português, há muita gente torcendo para você falhar. E tanto numa escala macro, quanto no seu próprio círculo de relacionamentos. Numa escala macro. Eu pergunto a vocês, a quem interessa uma população inteligente que saiba ler, interpretar textos com eficiência e que saiba se expressar o que pensa e o que sente com exatidão, com eficiência linguística. A quem interessa um povo culto, um povo educado, um povo que saiba escrever, que saiba colocar no papel as suas ideias? Eu deixo esse pontinho de interrogação para vocês aí, tá? Então tem muita gente aí torcendo para você falhar, para você não avançar na sua jornada aí pela sua escrita. E no seu meio de relacionamento, no seu círculo de amizades, no seu círculo familiar, também há muitas pessoas que querem o seu sucesso, mas só até ali, só aquele nível, né? Não querem que você se sobressaia tanto, né? Querem que você se dê bem, mas não tanto que não vá, sabe, se destacar. Então, quem já não teve parente, que já não teve amigos assim, não é verdade? Então,
Vamos deixar essa gente para lá, porque, olha, existem caminhos, sim, que podem ligar você aos seus sonhos. Ok, pessoal? E esse caminho, um deles, é o que eu pretendo oferecer agora para você. É por isso que eu estou aqui hoje, terça-feira de noite. Eu sei que você tem o sonho de ser estável, que tem o sonho de ter uma vida financeira tranquila, de comprar um carro novo, de comprar uma casa nova, de dar à sua família a vida que você sempre sonhou, né? Aquela vida que você sempre desejou para sua família, poder presentear os seus filhos, né? Dar bons presentes para os seus filhos, matriculá-los numa escola de qualidade. Até a gente costuma brincar, né? Ir ao restaurante e escolher o prato sem olhar para o lado direito do cardápio, né? Só para o lado esquerdo do cardápio, para o nome do prato, não é? Então, isso é possível se você aprimorar o seu aprendizado de língua portuguesa, tá bom? Então, eu quero dar um empurrãozinho para que você faça isso acontecer, tá? Para quem eu digo, pessoal, que serve esta aula de hoje, tá? Esta aula de hoje, veja se você se encaixa nesses quesitos aí, é para quem sonha com aprovação em um concurso público. É o seu caso? Comente aqui no chat. Para quem busca uma vaga na universidade pelo Enem ou pelo vestibular. É o seu caso? Pode dizer aí que sim, tá? Pode me responder aí, tá? Quem quer passar em uma seleção de emprego, que fatalmente vá agora é mais recorrente que tenha uma prova escrita, né, que tenha um teste escrito, uma redação, né? Amanda sim, a Cleide sim, concurso público, Marcos Antônio, maravilha, gente, vão colocando aí também a sua pretensão, né? Concurso público, emprego novo, promoção, no meu caso, redigir uma excelente peça. Maravilha! Olha, no direito isso é fundamental, realmente. Quem deseja aumentar o salário ou garantir uma promoção, a Tainá Enem, né, também a redação, a gramática é essencial para isso, né? E um advogado que escreva bem, que saiba se expressar, que redige uma peça assim com uma excelência, né, com excelência na escrita, é mais propenso a ganhar uma promoção, tá mais, digamos assim, na portinha de entrada para uma promoção, ou algum que escreve mal e porcamente, né, que se mete a um xingão ali, a um a um xixi da juíza, né, por não escrever bem. Então, essa pergunta eu faço para vocês, concurso público, aqui para não esquecer, né, também para reciclar o português, maravilha. O pessoal, a maioria aqui é concurso público. Show de bola, pessoal. Para quem deseja, para quem é professor iniciante e quer uma forma mais leve, uma metodologia de ensinar gramática. Já vi que é o caso aí de alguns de vocês que estão aqui comigo. CPM, sexto ano, maravilha. Gente, para quem não é esta aula, tá? E veja aqui se é o seu caso. Para profissionais sem ambição na carreira, o comodista, acomodado, tá tudo bem, eu estou aqui ganhando dinheirinho suficiente aqui para passar o mês, contando os pilas, como diz aqui no Sul, né? Contando dinheiro, contando os pilas para fechar o mês, tá tudo bem, tá tudo bom, então tá, não almejo mais nada da vida. Uma vida medíocre, tudo bem. Não, cada um, cada um. Gente preguiçosa, que espera tudo acontecer de forma fácil, a quem eu carinhosamente chamo de alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, né? As pessoas que acham que o mundo deve a elas, que não devem nada ao mundo, o mundo deve a elas. A aula ajuda quem não tem muita base? Sim, só isso, tá? Sim, ajuda. Para quem não é esta aula, pessoas que não encaram o aprendizado como investimento pessoal e profissional, olha, gente que quer tudo de mão beijada, que não encara como investimento, não encara como esforço, não encara como uma luta a ser vencida. Olha, realmente essa aula não é para você, tá? Se você espera tudo de mão beijada, se você não acha que aprender não é um investimento na sua carreira, um investimento pessoal, ó, tudo bem, sai dessa aula, continuamos amigos, tá? Sem problema nenhum. Edivaldo, boa noite, tudo bem? E a galera o importante não é escrever bem, e sim comunicar. Afinal de contas, a gente não pode privar as pessoas de conquistar a excelência técnica, né? Mesmo que seja na escrita, principalmente, aliás, na escrita. A gente não pode, o professor não pode nunca sonegar o conhecimento ao aluno. Então, as pessoas, elas têm que ter essa vontade de ter um primor técnico,
né? De querer se especializar, de querer escrever melhor, de querer se expressar melhor, porque isso faz parte do crescimento profissional também, né? Escrever uma lead correta é essencial para ter sucesso na ação forense. Essa ação está inserida na segunda fase na prova da OAB. Eu acho que há mais gente aqui que vai prestar o exame da OAB. Pode levantar o dedinho aí, pode dizer que sim, sim, eu, OAB, tá bom? Dinha, sou professora aposentada e estou sempre me especializando. Maravilha, Dinha. Olha, não pode parar, exatamente. Tem que aprender sempre, sempre se atualizando, com certeza. Tá bom, pessoal? Gente, então olha só. Nos próximos, ó, OAB também, tem gente da OAB, né? Aos 63 anos, a Rosana. Maravilha, gente, maravilha. Excelência técnica na escrita. É isso que nós queremos, exatamente. Parabéns, Robson. Então, gente, nos próximos 60 minutos, tá? Você vai descobrir como poupar tempo para estudar gramática e também vai descobrir como usar regras de português que fazem a diferença para você se destacar profissionalmente e no dia a dia. As regras que a maioria das pessoas erra ou erram, a concordância tanto faz, já fica essa lição para vocês. A maioria das pessoas erra, a maioria das pessoas erram, já fica essa lição para vocês aí, tá? E com isso vocês conseguem se destacar no dia a dia. Tá bom, pessoal? Olha, primeiramente, eu vou falar um pouquinho de mim, porque, assim como muitos de vocês, eu também passei um perrengue danado com a língua portuguesa, tá? Quem é o professor? Vou me apresentar, Júlio Cunha Neto. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em jornalismo e também agora no ensino de português, né? Sou criador do projeto Português de Boa. Alguns já me conhecem aí do Instagram, dos cursos, do livro digital que adquiriram, né? Então, eu criei o projeto Português de Boa. Estou há mais de 12 anos sem estudar. Maravilha, nunca é tarde para retomar os estudos, tá bom, Ezequiel? Então, eu criei o projeto Português de Boa, pessoal, para ajudar as pessoas a verem o português, a língua portuguesa, com mais descontração, de uma forma mais leve, uma forma mais próxima, para que aprendam, para que reconquistem, então, a paixão por escrever bem. Certo, turma? Como é que iniciou a minha história, gente? Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, e o jornalismo, desde cedo, desde criança, foi a minha paixão. Nesta foto aí, que vocês me veem virado em cabeça, com muito mais cabelo do que eu tenho hoje, né? E com muito menos peso também, usando aí a camisa do pai, né? Sobrando no corpo. Aí eu sou estagiário, né? Numa televisão universitária, minha primeira reportagem jornalística, né? Só que no primeiro ano de faculdade, nos primeiros semestres de faculdade, eu consegui o cargo de estagiário, não na universidade, mas numa emissora do principal grupo, da principal rede de televisão aqui do Rio Grande do Sul. Como eu consegui isso, gente? Porque é importante escrever bem, porque é importante ter um conhecimento ali acima da média com a escrita, com a língua portuguesa. Por quê? Como é que foi essa minha transição de estagiário na universidade para estagiário numa emissora de TV, com 19 anos de idade, tá? Bem novinho, bem galeto ali, como diz. Eu estava fazendo uma visita à emissora de TV e escrevi um texto. E eu li esse texto. E por um acaso, o chefe de reportagem começou a passar, ele estava passando ali próximo. E ele ouviu eu ler o texto que eu mesmo havia escrito. Olha, não demorou 2 meses, o telefone no setor onde eu trabalhava na universidade, onde eu estagiava na universidade, tocou e era ele. Olha, Júlio, estou com uma vaga aqui de estágio. Está interessado? Na hora. Partiu. Partiu TV. Já me inseri no mercado de trabalho, porque, por um acaso, eu escrevi um texto, li este texto, o chefe de reportagem passou, ouviu, gostou do texto, gostou da leitura e começou ali a minha jornada no meio jornalístico. Então, escrever bem, gente, pode transformar, pode mudar a vida das pessoas. E por aí foi. Um ano depois, fazendo reportagem, mesmo como estagiário ali, trabalhando, já fui promovido para repórter,
para editor, fiz reportagens em âmbito local, estadual, nacional também, a emissora é afiliada à Rede Globo, então já tive reportagens em âmbito nacional, né? Olha, consegui uma experiência excelente, né, trabalhando naquilo que eu gosto, no jornalismo, como editor, como repórter, né? Só que aquela história, a gente não pode subestimar a língua portuguesa, a gente não pode subestimar a gramática. Por quê? Eu já conto a vocês. Olha, hoje falando de português, de gramática, todo mundo pode achar aí que faz décadas e décadas que o Júlio é fera em gramática, sabe todas as regras, gabarita tudo que é prova. Gente, não foi bem assim, não. Olha, alguns anos adiante, eu achando que ia abafar, que ia arrasar no concurso público aqui desta cidade em que eu estou morando, voltei a morar este ano, por opção minha, uma cidade que eu adoro no interior do Rio Grande do Sul. Eu fiz esse concurso para esta cidade aqui e adivinhem qual foi a prova que me deixou escapar pelos dedos a única vaga para jornalista no concurso público. Adivinhem qual foi a matéria, qual foi a prova do concurso em que eu falhei miseravelmente. Escrevam aí, vamos ver se vocês adivinham. Você já está aqui fazendo suas apostas. Português, português, legislação, informática, não? Ninguém vai apostar em informática, legislação, psicotécnico? Eu acho que eu rodaria no psicotécnico. Língua portuguesa, português. Pessoal, realmente, falhei miseravelmente em português. Eu achava que sabia tudo, porque eu escrevia bem, porque eu me expressava bem no português, só que daí chegou a hora da prova, chegou a hora do concurso, expressões como oração subordinada, adjetiva, restritiva, explicativa, aposto, complemento nominal. Gente, eu não aprendi nada disso na escola. Eu até então não sabia o que era um complemento nominal, não sabia o que era um adjunto adnominal, adjunto adverbial, eu não sabia o que era um aposto. Olha, era bem capaz de eu responder que aposto é o discípulo de Jesus. Eu sei que é discípulo e apóstolo, tá? Não entendam mal, tá bom? Mas, gente, não acredito. Acredite, acredite. Por quê? Nunca teve uma viva alma que me ensinasse isso na educação de base. Complemento nominal, eu fui saber depois, quando comecei a estudar com afinco a gramática, adjunto adnominal, saber como diferenciar os dois, que é algo que fatalmente cai em concurso. Então, muito menos eu saberia diferenciar um e outro. E eu me lembro até hoje, assim, eu me lembro como se fosse hoje. Uma das questões que eu errei era justamente identificar se era um aposto explicativo ou se era uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, era essa questão, uma das questões que eu errei. Se eu tivesse gabaritado o português, eu teria empatado com o primeiro colocado, só que, como o português, e olha a importância da língua portuguesa, da gramática, como a língua portuguesa, a gramática, essa prova é fator de desempate, eu teria desempatado e eu ficaria com a prova. Eu fiquei em terceiro lugar, gente. Em terceiro lugar nesse concurso. E olha, eu adiei por, deixa eu ver, 2006, agora 2022, 16 anos, gente. Eu adiei por 16 anos a minha volta aqui para a cidade, para Santa Cruz do Sul, que é a cidade que eu tanto gosto, como servidor público, como concursado. Quero aprender bem para ensinar, estou amando dar aulas, porém me sinto pouco preparado e estudo muito sozinha para buscar este conhecimento. Olha, a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal essa aí é forte. Essa pega muita gente no contrapé em provas de concurso. Gente, qual foi a alternativa que eu tive a partir desse tombo feio que eu levei numa prova de português? Comecei a estudar, comecei a fazer por conta, comecei a me inteirar cada vez mais na língua portuguesa, tanto que concluí o mestrado em letras, entrei no mestrado em letras,
consegui a única bolsa de estudos, né, numa prova escrita, no início, né, era uma prova de redação, consegui a única bolsa de estudo, bolsa integral, com isso eu consegui fazer e concluir o mestrado em letras, né, e depois, ainda com a ajuda da escrita, com a ajuda de um português bom, né, mas gramaticalmente ainda já alçando voos mais altos, né, fui promovido a editor na sede dessa emissora, dessa rede de televisão. Então, saí de repórter e apresentador, editor do interior, e fui para a capital, para Porto Alegre, né, onde fui editor, então, editor de texto da cabeça de rede, digamos assim, da emissora. A gramática normativa foi abandonada para a gramática reflexiva e os concursos estavam na contramão do ensino da língua portuguesa. Aí a Sinara se manifestando. Gente, então assim, ó, o que aconteceu depois, tá? Enquanto eu fui já sendo promovido, né, aproveitando a escrita, aproveitando a língua portuguesa para ser promovido, né, no dia a dia, e promovido profissionalmente, eu fui estudando em paralelo com a gramática. E quem não desiste, quem insiste, acaba alcançando. E foi isso que aconteceu. Num único ano, eu consegui aprovação em 2 concursos públicos. Hoje, eu sou jornalista, servidor público concursado, né, tocando também o projeto Português de Boa, pelo qual vocês já me conhecem no Instagram e estão me conhecendo, muitos de vocês, agora aqui nesta aula. Certo, gente? Então, a aprovação veio, aprovação em 2 concursos públicos. Depois da pandemia, veio o home office, consegui manter o meu emprego público e voltar a morar aqui na cidade que eu sempre quis morar, Santa Cruz do Sul, né? E estou ajudando muitas pessoas também, isso é que é a parte mais legal, a aprimorar o conhecimento na língua portuguesa. Olha só o tipo de retorno que eu tenho de muitos alunos que aprenderam comigo a escrever melhor, a eliminar dúvidas de português, a entender realmente, finalmente, regras de português, regras de gramática que julgavam impossíveis, que não entravam na cabeça dessas pessoas, né? Aí, nesse caso, uma estudante de letras, ela quer ser professora de língua portuguesa e tem aí recebido a ajuda do meu trabalho, do meu projeto ali que eu estou desenvolvendo. E aqui também, ó, um jovem que aumentou, teve ainda mais vontade de estudar português de acordo com a forma como eu ensino, a forma descontraída, a forma, sabe, mais leve, mais divertida com a qual eu ensino. E aqui um dos depoimentos que, olha, mais me deixou felizes, que mais me deixou feliz, aliás, um dos depoimentos que mais me deixou feliz, olha a concordância aqui, concordância nominal, tá? É desta seguidora aqui, que ela foi aprovada num concurso público e achou o livro, né, um livro digital, leve, descontraído, com ilustrações divertidas. É um método de ensino que eu aplico, porque eu não sou só jornalista e professor de português, eu também sou desenhista, sou cartunista. Esses bonequinhos que você viu aí, desenhados aqui nos slides, eu mesmo que desenhei, tá? É de próprio punho aqui que eu desenhei a minha caricatura, esses bonequinhos aí, tá bom? Então, material fácil de ler, de memorizar, né? Então, fico muito feliz que eu também esteja colaborando para transformar a vida de pessoas, assim como eu tive a vida transformada com a língua portuguesa. E realmente, este ano, transformei de fato a minha vida, porque ensinando português com a estabilidade no emprego, eu consegui finalmente a minha casa própria, aqui em Santa Cruz do Sul mesmo, né? Este aqui é o meu escritório, que eu tanto sonhei para poder dar aulas, para passar a vocês os conteúdos, passar as regras, né, as aulas de português, e 2 filhas. Eu tive que, inclusive, cobrir o rosto das 2, porque são minhas filhas adotivas. A gente adotou há pouco mais de um mês, conseguimos a guarda provisória das meninas. Nós estávamos há 3 anos quase na fila da adoção para adotar 2 crianças. Então, as 2 meninas vieram como presente para nós. 4 meses depois de nós firmarmos residência aqui em Santa Cruz do Sul de novo, né, vieram as 2 crianças. E hoje eu posso dizer que, graças à língua portuguesa, graças à escrita, graças a querer sempre aprender mais e evoluir tecnicamente com a gramática, com a língua portuguesa, eu tenho condição de dar à minha esposa e às minhas 2 filhas a vida que elas desejam, a vida que elas merecem, a vida que eu sempre quis proporcionar
para elas. Certo, gente? Que bacana a sua trajetória. Olha, pessoal, é um exemplo de como a língua portuguesa, de como a escrita, ela pode ser uma boa companheira de quem... Parabéns, bênção de Deus à família. Maravilha, pessoal. Até eu estou falando muito alto porque as meninas estão dormindo neste momento, né? Criança aqui em casa dorme cedo, como tem que ser. Mas a porta está fechada, não vai atrapalhar elas, acredito, tá bom? Gente, quem aqui também está a fim de vencer na vida com a língua portuguesa, aprendendo gramática, se expressando melhor, não tendo mais dúvidas na hora da prova, não tendo mais dúvidas diante de uma questão complicada de português? Quem aí está comigo, está seguindo firme? Quem vai... Eu tenho seu livro, já o li literalmente 15 vezes. A Cleide, eu quero vencer, maravilha. Sinara também, eu. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha, quem está aqui, que manifeste vontade, porque, olha, vocês viram como a escrita, como a língua portuguesa, ela muda vidas. A Sinara, eu uso o seu livro, maravilha, gente. Então, vamos nessa, pessoal. 3 segredos para conquistar a aprovação. A Luana também, o Jonathan também, maravilha, pessoal. Isso que eu gosto. Gente decidida, gente determinada, gente que aqui está comigo, 9h15 da noite aqui, aprendendo português. E vamos lá então, gente. O primeiro segredo para conquistar a aprovação, a primeira lição do Cileia também, o primeiro segredo é o seguinte: como estudar sem surtar? Essa é a pergunta que o primeiro segredo ele vai responder, sem precisar ler centenas e centenas e centenas de páginas de uma gramática. Até me permitam aqui, ó, tem gente que, quando vai estudar gramática, vai estudar português, acha que tem que se matar estudando até não conseguir mais, até, olha, não ter mais forças para ficar acordado. Olha, por exemplo, isso aqui, essa gramática aqui. Quantas páginas vocês acham que tem esta gramática aqui, que uma das que eu mais consulto, que tem aqui na minha prateleira? Quantas páginas? Chutem, que eu vou aqui tomar um golinho d'água, que a garganta está seca de novo. Quantas páginas? 800? Jesus, diz a Amanda. Não, não é a Bíblia, isso aqui é uma gramática. Jesus não está aqui, tá? Quase 3.000. Vamos lá, chutem. 2.000? 1.500? Vamos ver quem é que chegou mais perto aqui. Olha, gente, eu estou abrindo aqui a última página da gramática, 1.500, 2.200. Esta gramática aqui tem nada mais, nada menos que 1.343 páginas. Agora, imagina só, você ler 1.343 páginas e não é uma leitura linear. Você não vai lendo, 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 lendo até parar. Não, você lê, você volta, você revisa, você não entendeu, você volta algumas páginas. Não é uma leitura linear, é uma leitura analítica. Você vai lendo, vai voltando, lendo, voltando. Então, 1.300 e poucas páginas acaba virando umas 2.200 realmente, como disse o Domingos ali. A sensação é de 2.200 páginas. Com licença que eu vou colocar de volta aqui. Tá? Isso é apenas uma gramática. Né? Fica cansativo. Exatamente, fica cansativo. Gente, então qual é a técnica? Qual é o primeiro segredo que eu revelo a vocês para não se matar estudando? Principalmente para concurso público, é o seguinte: é a técnica Moonwalker. Vocês conhecem essa figurinha que está dançando aí na imagem? A técnica Moonwalker. Não é propriamente andar para trás, tá? Mas é fazer algo na ordem inversa. Inclusive, muita gente considera essa técnica, chama essa técnica de estudo reverso, estudo invertido, estudo reverso. Por quê, gente? O estudo reverso, a técnica Moonwalker, tá? Enquanto a forma convencional de estudar foca a teoria, a técnica Moonwalker, tá? O andar para trás, que nem Michael Jackson, tá? A técnica Moonwalker foca a prova em si, a prova do concurso público em si. Tá? A banca, a prova mesmo, tá? Qual é a diferença?
Tá? Vamos detalhar um pouquinho mais essa diferença aqui. O caminho da sofrência, pelo método antigo, tá? Afundar a cara na teoria, pegar um catatal daqueles, uma gramática, tá? E ler sem parar, incansavelmente, né? Cansar de tanto estudar, cansar as vistas, cansar o ânimo e tudo mais. Revisar de novo, né? Voltar a afundar a cara na gramática, responder questões, e depois que responde questões, errei aqui, errei ali, volta a afundar a cara na gramática, né? Volta a afundar a cara na teoria. Então você perde muito tempo, é muito tempo que se perde, e a vida é curta, o dia só tem 24 horas para você ler várias e várias vezes, centenas e centenas e centenas de páginas da gramática. Então, o que a técnica Moonwalker propõe? Tá? Selecionar provas anteriores, você vai pegar, e isso você tem plataformas gratuitas para você simular provas antigas, pegar uma banca em específico e simular as provas antigas, né? Pega provas de 5 a 10 anos, tá? Por exemplo, a banca CESP-Sebrasp, pega 5 a 10 últimas provas da FGV, 5 ou 10 últimas provas da SES Gran Rio, e por aí vai. Pega uma banca em específico, a banca para o concurso que você vai prestar, tá? Pega 5 ou 10 últimas provas, tá? E seleciona ali. Daí você vai resolver essas questões e nas plataformas online você vai ver os comentários dos alunos, tá? Você vai se basear nos comentários dos alunos. Por quê? O comentário dos alunos, gente, ele é tão ou até mais pertinente que o dos professores, porque os alunos estão ali em pé de igualdade com você, eles estão na linha de frente, estão no campo de batalha. Então, os alunos, eles muitas vezes têm macetes mnemônicos, tem aqueles macetezinhos para memorizar, que os professores até pegam deles, né? Então, você vê os comentários dos alunos em cada questão, nessas plataformas de simulação de provas, tá? Identifica os assuntos que mais caem e, com base nisso, aí sim você vai para a teoria, entendeu? Você não vai da teoria para a prova, você vai da prova para a teoria. Por isso que eu apelidei de técnica Moonwalker, porque ela anda, mas no sentido inverso. Você começa com a prova, estuda a prova, vê o que é pedido na prova, a forma como é pedido, vê as questões, estuda as questões e, com base nisso, você vai, então, afundar a cara na gramática para ver aquilo que você precisa revisar melhor, tá bom? Entenderam, gente? A técnica Moonwalker, como é que funciona? Quem aí já faz isso? Quem aí não tinha ideia de como funcionava essa técnica? Vamos lá, pessoal, vão falando aí, tá? Tem um delayzinho aqui, tem uma demorazinha ali entre a minha pergunta e a resposta de vocês, tá? Mas vamos lá. E ó, tem alguém que já fazia, partia da prova, selecionava as questões e só depois, ó, a Cleide não fazia, a partir de agora vai fazer, tá? Vai fazer. Parece óbvio isso, pessoal, parece muito óbvio essa técnica. A Thelma passei na OAB assim, maravilha, Thelma, funciona. Então, para quem não adota essa técnica, já tem aí um testemunho da Thelma. Funciona, tá? É como estudar o adversário, que nem no futebol, né, que os técnicos estudam o adversário e, com base nele, é que traçam a estratégia. Então é isso aí. Estude o adversário. No caso, estude a banca da sua prova. Estude a banca do concurso e, com base nisso, você vê o que mais cai, a forma como cai e vai, então, na gramática para ir direto ao ponto. Não perder tempo estudando o que não vai cair na prova. Tá? Por exemplo, estudar fonética, fonologia, encontros vocálicos, encontros consonantais, uma prova da CESP, do CESP, Sebrasp, por exemplo, não convém, tá? Não convém. É algo que cai assim, ó, em nem 1% das últimas provas do CESP e Sebrasp. Tem literalmente um guarda-roupa inteiro só com provas. Aí sim, né? Aí você está estudando a fundo o adversário. Gente, vamos passar para o segundo segredo, tá? Domine estas regras e corra para o abraço. Pergunto a vocês, qual é a regra de português, a regra gramatical, que é o calcanhar de Aquiles de vocês? Digam aí, qual é a regra que mais pega vocês de jeito?
ou o conjunto de regras que mais pega vocês de jeito? Vão falando aí. Será que é crase, morfologia, sintaxe, tempos e formas verbais? Que mais pega vocês de jeito? Pontuação, concordância verbal nominal, regência verbal nominal? Bom, vamos lá. Eu vou adiante porque um dos temas que eu sei que mais desafiam vocês é pontuação. E nós não podemos, aqui, pontuação, análise sintática. Quem é que disse aqui? TSC. Vou queimar tudo, todas as provas do guarda-roupa depois do concurso, depois da prova. Análise sintática, estou achando que é tudo. Pontuação. Olha, gente, pontuação está ganhando, né? E a gente não pode falar de pontuação sem dar um destaquezinho para quem? Para a vírgula, não é? Afinal de contas, uma vírgula muda tudo. Uma vírgula faz diferença, sim, né? Olha esse caso aqui, quase deu uma briga conjugal por causa de uma vírgula que a pessoa esqueceu, né? Tô fazendo amor. Espera aí, tô fazendo, vírgula, amor. Com a vírgula, gente, amor é um chamamento. É o que se chama de vocativo na gramática, um chamamento. É uma forma de tratar a pessoa, uma forma de chamar a pessoa na oração. Ela não faz parte da estrutura da oração, mas ela está ali à parte, tem que ser isolada com vírgula, tá? E tô fazendo amor, amor sem vírgula viraria objeto direto do verbo fazer. Fazer o quê? Resposta, amor. Então, viu como uma vírgula faz todo sentido? Tira uma vírgula, muda a classe, muda a função sintática do termo, do substantivo amor, e dá uma confusão daquelas, da briga conjugal. A pessoa quase morreu por causa de uma vírgula. Não só briga conjugal, como também pode prejudicar os seus negócios, as suas pretensões profissionais, a falta de uma vírgula. Como nesse caso aqui, o cliente pergunta, olá, já vendeu? Aliás, o cliente mesmo esqueceu uma vírgula para isolar a interjeição olá, né? Olá, vírgula, já vendeu? E o vendedor responde, não interessa, só que como ele esqueceu a pontuação totalmente ali, parece que ele falou, não interessa, deu um chega para lá no cliente, foi completamente escroto, estúpido com o cliente. O cliente respondeu, achando que leu bem como está ali, né, sem pontuação, e acabou dando uma confusão, um perrengue daqueles, né? Então, faltou ali a vírgula, depois do não, não, vírgula, interessa, e o ponto de interrogação. Você vê como faz diferença, sim, a vírgula. E olha, gente, faz tanta diferença que nas provas de concurso público, muitas das questões de vírgula, elas ocorrem da seguinte forma. Se você tirar a vírgula, a segunda vírgula do trecho ali, o termo tal muda de função sintática, certo ou errado? Isso você tem que saber, tá? A vírgula, ela muda isso também. Por exemplo, ali, não, pare, ou não pare. Ali, o não é uma interjeição, né? Não, vírgula, pare é uma ordem para ele parar, né? Esse não, ele está negando alguma coisa. E não pare, ou seja, o não ali, um advérbio de negação, ele está agindo sobre o verbo parar, né? No exemplo de cima, ele não está agindo sobre o verbo parar, e no exemplo de baixo está agindo sim, né? E olha o exemplo do lado ali. Viu o professor Júlio? Ou viu o professor Júlio? No exemplo de cima, Júlio é um chamamento, é um vocativo, né? Então, muda a função sintática do nome próprio Júlio. Agora, no exemplo de baixo, viu o professor Júlio? Daí é o professor Júlio mesmo. Júlio é um aposto especificativo do termo professor, não é verdade? Então, muda a função sintática, muda completamente o sentido, muda a semântica também, né? Isso só ele faz. Quer dizer, a coisa, o cara é tão bom, né, é o pica das galáxias, só ele consegue resolver a parada. Isso só ele faz. Aí o cara é um Zé Ruela que dá conta mesmo da coisa mais cocô que existe, né? E ali, pedir um bife animal e pedir um bife animal. No primeiro exemplo ali, o pedir um bife animal, né?
o animal está qualificando o bife. Animal vira um adjetivo, né? E pedir um bife, animal, né? Ali animal vira um vocativo, um chamamento, vira uma grosseria, né? No segundo exemplo, o cara está xingando o garçom. Então muda tudo realmente, né? Gente, crase, outra questão também que, olha, confunde muito as pessoas. Eu quero lançar um desafio para vocês aí. O que essas 4 frases aí têm em comum com relação à crase? Vocês conseguem identificar? O que essas 4 frases aí têm em comum com relação à crase? O que vocês identificaram nessas 4 frases aí? Vamos ver. Crase, aliás, é uma questão que é uma regra gramatical, né, um fenômeno gramatical que tem a ver com a regência verbal, né? Regência verbal e regência nominal também. É um assunto bem importante que cai muito em provas de concurso público, em provas de português. Vocês viram alguma coisa de diferente nessas 4 frases aí? Há alguma coisa em comum nessas frases? Se você respondeu que essas 4 frases estão erradas, você realmente acertou. Por quê? Em nenhuma dessas frases há crase. Por quê? Parabéns a você. Para termos uma crase, a gente tem que ter um termo que tenha um artigo a, né? Estão errados, exatamente. TSC ali estão errados. Todas elas estão erradas. Então, parabéns a você, gente. Não há crase, não se forma crase antes de você, antes do pronome de tratamento você. Eu confesso que quem, olha, me der um parabéns a você, eu mando devolver o presente, tá? No aniversário. Fui a uma festa. Antes de uma, né, do artigo uma, também não se forma crase. Gritar, verbo, antes de verbo não há crase também, não tem um acento indicador de crase. E comprei a prazo. Prazo é um substantivo comum masculino, também não há crase antes, não se forma crase antes do substantivo comum masculino, tá bom? A crase, o conceito dela é simples. Ela é uma fusão, uma junção de 2 As. São 2 As que se contraem num A só, que é indicado com o acento grave, uma preposição e um artigo. Essa é a regra da crase. Na prática, como funciona essa junção de preposição? Olha, seria possível voltar rapidamente o slide, vírgula? Qual seria o slide, Rosana? O slide da vírgula. Vamos ver aqui. O slide das frases diferentes, isso? Vai dizendo aí que eu vou beber um pouquinho. É este aqui que você está se referindo? Dos exemplos aqui? Esses aí? Ah, maravilha. Você não entendeu algum deles? Ó, não, vírgula, pare. Ou seja, a pessoa disse, não, pare agora. Ordenou parar e no segundo exemplo, não pare. Continue, prossiga. Viu o professor? Júlio. Perguntando para mim se eu vi um professor. Se eu vi o professor. No segundo exemplo, viu o professor Júlio. Se alguém viu o professor chamado Júlio. Mudou o exemplo. Isso só ele faz. Só ele consegue fazer a coisa. Isso só ele faz. É apenas uma coisinha e ele pode fazer. Então, isso só é uma coisinha de nada, uma coisinha bem cocô mequetrefe que pode fazer. E pedir um bife animal, pedir um bife gigantesco, pedir um bife monstruoso, pedir um bife animal. Você diz para o animal que pediu um bife, está chamando o garçom de animal, né? Então, vamos lá. Vamos para a crase, preposição mais artigo, né? Esse acento aqui, gente, não é a crase em si. Esse é o acento que indica a crase. Indica a contração de 2 As num A só, da preposição com o artigo. Como isso acontece na prática? Vamos lá. Refiro-me à bruxa que comprou a carteira e esborrachou o nariz na árvore, né? Vamos lá. Nós temos uma preposição, referir-se a. O verbo referir-se, ele é acompanhado sempre de um a preposicionado, uma preposição a. Referir-se a. A quem se referiu? Resposta, a bruxa que comprou a carteira. Então, esse a é um artigo. A bruxa que comprou a carteira. Então, nós temos 2 as, funde os 2 as num só e mete o acento indicador ali. Só se usa antes pronomes possessivos femininos
dona, senhora, senhorita, e os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos iniciados com a, que daí há a fusão. Por exemplo, aquele, aquela, aquilo, né? Esses pronomes demonstrativos que iniciam com a, se tem uma preposição e se tem um pronome demonstrativo que inicia por a, que começa com a, junta os dois as e põe a crase. Daí fica aquela com um acento craseado, aquele com um acento indicador de crase, aquilo com acento indicador de crase. É isso aí, certo? Outra regra também que quem souber, a Cleide pediu para explicar novamente. Gente, então aqui, ó, refiro-me à bruxa que comprou a carteira. Esse A aqui, ele marca dois As que estão se contraindo, que estão se fundiram. Eu falei fundiram, tá? Não pensem de coisa de bobagem, tá? Referir-se a. Quem se refere a alguma coisa. Que coisa é essa? A bruxa que comprou a carteira. Esse a é uma preposição e esse a é um artigo. Quer saber como é um artigo? Transforma a bruxa que comprou a carteira no sujeito de uma oração. Por exemplo, a bruxa que comprou a carteira bateu na árvore. Pronto. Bruxa que comprou a carteira precisa de um artigo na frente. A bruxa que comprou a carteira. Nós temos a preposição e nós temos o artigo, os dois se juntam e tem a crase ali. Para você não falar, refiro-me a bruxa que comprou a carteira, esses dois A se fundem e fica, refiro-me à bruxa que comprou a carteira. Fica um A só com o acento indicador que houve a crase ali. Certo? Gente, aí, maravilha. Agora entendeu, né, Cleide? Então, vamos lá. O pronome oblíquo átono mim. Não, o pronome oblíquo mim, tá? Mim ajuda. Esse bolo é para mim comer. Gente, eu recebo isso diariamente, sabe? Mim ajuda, quase que diariamente, tá? O pronome oblíquo mim, tá? Olha só. O mim ajuda. Mim não conjuga verbo, tá? E o mim, ele não... o me ajuda, exatamente. E o seguinte, na gramática normativa, é claro que a gente vai falar no dia a dia me ajuda, mas pela regra gramatical, pela gramática normativa, ok? Não se inicia uma frase com verbo. Quando o verbo inicia a frase, você não usa o pronome oblíquo átono na frente. Então, pela norma padrão, não é me ajuda, e sim ajuda-me, ou ajude-me. Então, olha só, como seria o correto? Ajuda-me, e não me ajuda, e muito menos mim ajuda. No dia a dia, a gente fala me ajuda, né? Agora, mim ajuda não tem conserto mesmo, né? E o mim, gente, no segundo exemplo, esse bolo é para mim comer, mim não conjuga verbo, tá? O mim não é sujeito de verbo. Quem come? Mim, não, eu. Esse bolo é para eu comer. Então, eu, sim, é um pronome reto, um pronome pessoal do caso reto, ele conjuga o verbo. Esse bolo é para eu comer. Essa tarefa é para eu fazer, não para mim fazer, tá bom? O mim, quando é que ele usa? Sempre após preposição e como um complemento, né? Um complemento nominal ou um complemento verbal. Entregou as flores para mim. Um complemento verbal. É um verbo transitivo indireto, direto e indireto. Entregou as flores para mim. Entregou para mim. Planejavam contra mim. Também planejavam a preposição contra e o mim. Sempre depois de preposição, o mim. Falavam sobre mim, da mesma forma. E sente saudades de mim. Aí um complemento nominal. Tá? Os três primeiros exemplos ali, né? Complemento verbal, objeto transitivo, um objeto indireto, né? Um objeto de um verbo transitivo indireto, e no último caso ali, um complemento nominal. Saudades de quem? Resposta, de mim. Então, para, contra, sobre e de são a preposição. Logo depois dele se usa o mim. Correto, gente? E, por último, outra regra também que, se vocês souberem usar, você sai na frente de um batalhão de pessoas, é o verbo no infinitivo. Eu fico nesse bonequinho aí mesmo, é uma caricatura minha, né? Eu fico tendo taquicardia quando eu vejo eu querer um biscoito. Uma pessoa falar eu querer aprender português, eu querer saber, né? Ou eu entendi, eu já recebi isso, gente. Eu entendi, professor, sem a vírgula ainda por cima, tá? Eu entendi, já recebi esse tipo de mensagem. Tem que dar certo.
O verbo conjugado ali, quando na verdade deveria ser o infinitivo, tem que dar certo. Preciso ler o manual, né? Me ajuda, é um homem das cavernas, eu querer um biscoito. Igual aqueles que a gente vê no desenho do Pica-Pau, né? Então, gente, vamos de uma vez por todas resolver essa treta do infinitivo, tá? Então, nunca antes de um pronome pessoal você coloca um verbo no infinitivo. Por quê? Você tem que ter a forma conjugada do verbo, a forma do verbo que se conjuga de acordo com a pessoa. Eu quero um biscoito, não eu querer um biscoito. Eu preciso de um abraço e não eu precisar de um abraço. Eu faço o trabalho todo e não eu fazer o trabalho todo. Então, a forma verbal conjugada é sempre depois, sempre coladinha ali a um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu quero um biscoito. Ele quer um biscoito. Nós queremos um biscoito. Então, não é querer, é eu quero, tá? E quando se usa, então, o verbo no infinitivo? Antes de uma preposição. Gosto de ler romances. O infinitivo é essa forma verbal com R, tá, gente? Só explicando ali. Estudei para passar de ano. Então, com a preposição para, estudei para alguma coisa. Que coisa é essa? Passar de ano, tá bom? Outro jeito de usar o infinitivo, como verbo principal de uma locução verbal, né? A fim de passar de ano, também é possível, né? Ó, preciso falar com você. Flexiona, né, de acordo com a pessoa, o verbo auxiliar, o primeiro, né? Preciso falar com você. Ele deve pagar pelo que fez. Então, flexiona o primeiro verbo, que é o auxiliar, e o principal fica no infinitivo com um R no fim ali. Ele deve pagar pelo que fez. Aí tem o infinitivo, tá bom? Como sujeito oracional, tá? Ficar em casa de bobeira é muito bom. Ficar em casa de bobeira é o sujeito do verbo ser, né? É muito bom. Beber água faz bem para a saúde. O que faz bem para a saúde? Qual é o sujeito do verbo fazer? Beber água. Então, beber água faz bem para a saúde. O verbo no infinitivo. Ok, gente? Ó, e outra coisa, rapidamente, tá? Acentuação. Gente, quando vocês colocam uma palavra que termina com acento no diminutivo, vocês não permanecem com acento nela. Um exemplo, pé. Quando vai mudar para pezinho, não fica com acento no pezinho. Daí vai mudar, inclusive, a sílaba tônica. É pezinho. Perde o acento. Da mesma forma, rápida. Quando vira um advérbio, rapidamente, não fica rapidamente. Perde o acento também, rapidamente. Por quê? A sílaba tônica é men. Então, rapidamente, perde o acento por isso. E olha só, eles têm, no plural, gente, o verbo ter, ele tem a chapeleta ali, tem o acento circunflexo. Então, eles têm. E que eles deem um jeito. E isso vocês agradeçam o acordo ortográfico, tá? Depois do acordo ortográfico, o verbo dar nessa conjugação, que eles deem um jeito, com um E duplo, perdeu também o acento. Deem sem o acento circunflexo, sem o chapeuzinho, tá bom? E o terceiro segredo, nós vimos as regras gramaticais, vimos ali a técnica para poupar tempo no estudo de um concurso público. Não coma mosca na interpretação de texto. Não perca tempo na interpretação de texto, tá bom? O que costumam dizer a você? Primeiro, leia todo o texto com atenção. E o que eu digo a vocês? Vá direto para as questões. Por quê, gente? Há questões que não exigem a leitura toda do texto, ok? Então, imagina só, você vai começar a prova, vai ler todo o texto, vai ler o texto todo ali, vai ver a questão correspondente, vai ler mais uma vez o texto, vai ver outra questão, vai ler mais uma vez. Gente, há questões que exigem a leitura de uma parte mínima do texto, e vocês ganham tempo com isso, tá bom? Não saiam lendo o texto corrido, vão direto para o enunciado, vão direto para as questões, certo? Por exemplo, esse texto aqui, ele tem 29 linhas. Imagina o tempo que você vai perder lendo todas essas linhas aqui. Então, vamos para a questão. Eu separei uma questão.
Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item. A expressão esses compostos, linha 8, refere-se às diferentes formas em que o nitrogênio é encontrado na atmosfera como uma forma gasosa. Então, olha só, linha 8. Esses compostos, eu tenho então que isolar essa expressão aqui. Refere-se às diferentes formas em que o nitrogênio é encontrado na atmosfera, como forma gasosa. Vamos ver se corresponde. Vamos ver aqui, linha 8. Embora o nitrogênio seja um componente majoritário da atmosfera terrestre, responde por cerca de 78% de sua composição, ele está presente apenas na forma gasosa, incapaz de ser aproveitada diretamente pela maioria dos seres vivos. Por isso, estes, os seres vivos, se tornam dependentes da atividade de organismos como algumas espécies de bactérias capazes de captar o nitrogênio atmosférico e fixá-lo em compostos químicos utilizáveis pelos seres vivos. Entre esses compostos, olha só, gente, eu só li esse parágrafo aqui e um pouquinho dessa frase aqui. O que são esses compostos? Compostos químicos utilizáveis pelos seres vivos. Não é o nitrogênio, então eu já sei que está errado, sem ler as 29 linhas daquele texto ali. Mais um exemplo. Um texto um pouquinho mais enxuto, mas ainda assim, vamos poupar tempo, tá? Olha só. Com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item. A oração que seria surpreendente, linha 5, expressa a consequência do que se afirma na oração, afinal, falamos uma ou mais línguas com tanta naturalidade e com tanta simplicidade, linhas de 3 a 5. Então, será que tem essa relação de consequência? Linha 5, que seria surpreendente, é consequência, expressa a consequência de, afinal, falamos uma ou mais línguas. Vamos ver ali, então. Vamos ver aqui. Afinal, falamos uma ou mais línguas com tanta naturalidade e com tanta simplicidade que seria surpreendente que o falante não tivesse razões para pensar e falar. É a consequência, sim. Gente, eu não precisei de mais de 15 segundos para analisar essa questão. Eu não precisei ler todo o texto. Eu só fui direto ali na linha em que o enunciado dizia, tá bom? Então, eu já sei que está certo, que seria surpreendente, expressa a consequência da outra oração. Certo, pessoal? Gente, chegamos aqui ao terceiro segredo, a terceira lição de hoje, e eu quero perguntar a vocês, gente, quem aqui está interessado em transformar a sua vida, aumentar as suas chances de aprovação em concurso público, aumentar a sua chance de promoção no emprego, tirar suas dúvidas de português, se aprofundar na gramática para conseguir uma oportunidade melhor, para conseguir transformar a sua vida, assim como eu consegui transformar e dar hoje a vida que eu sempre desejei para a minha família. Aqui, a Geneudes respondeu ok. Quem mais, gente? Quem mais aí? Quem mais aí também está a fim de avançar, a Thelma também, avançar nos estudos de português e, com isso, conseguir conquistar os seus sonhos, transformar a sua vida. O Jonathan, o Marcos Antônio, que mais a Marilene também. Olha, gente, então, bastante pessoas aí determinadas, a Luana também. Olha, pessoal, então, o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você realmente busca aí uma oportunidade para ganhar mais? Você responde como eu quero aqui no chat, tá? Você acredita realmente que o ensino da língua portuguesa, conhecendo, aprendendo mais português, a sua vida pode se transformar? Você acredita, sim ou não? O pessoal interagindo bastante aí, maravilha, gente. Eu quero, é isso aí, pessoal de todo o Brasil aí. Bom, gente, então, se vocês me permitem, tá? Eu vou fazer aqui uma explicação, vai ser breve, tá? De uma oportunidade que eu estou apresentando para vocês. Ó, o Jonathan acredita também, uma oportunidade que eu vou apresentar para vocês que gostaram de conhecer aqui os segredos que eu apresentei para vocês aqui, que já conhecem a minha forma de trabalhar, minha forma de ensinar, mais leve, mais divertida. Então, uma novidade que eu estou apresentando em primeira mão aqui no grupo, aqui nesta aula, que é o treinamento Gramática Sem Neura, gente. Um treinamento, tá? Para vocês se aprofundarem na gramática,
para a gente identificar, né, para a gente resolver aspectos de gramática que são exigidos bastante em concurso público e que são importantes também para o dia a dia. O que é o Gramática Sem Neura, pessoal? Gramática Sem Neura é um treinamento em 4 encontros semanais, aulas ao vivo, tá? Focadas em questões de concursos públicos. E essas questões eu vou trabalhar com vocês. Interpretação de textos. Pela primeira vez, vocês vão ter o privilégio, tá? Vocês vão ter a honra, e eu vou ter a honra de ensinar vocês como aumentar as suas chances de acertos em interpretação de textos. Nós vamos ver questões de coesão textual, sinonimia, palavras equivalentes, tudo aquilo que é determinante para vocês aumentarem a sua pontuação em interpretação de textos e no dia a dia também vocês conseguirem ler textos e não extrapolar aquilo que o texto diz. Vocês conseguirem entender, né, interpretar exatamente o que vocês estão lendo. O que é um avanço considerável para o dia a dia. É uma tarefa, assim, cada vez mais essencial, fundamental, para que vocês leiam tanto redes sociais, quanto sites de notícias, textos diversos aí. Crase, como nós vimos agora, aquilo ali foi assim, ó, um arranhãozinho na superfície com relação à crase. Há muitas outras regras de crase e os concursos públicos têm uma forma muito específica de trabalhar a crase, tá? Para pegar no pulo, para jogar uma casquinha de banana para o candidato escorregar. E é importante que, mesmo quem não faça concurso público, saiba para poder usar com perfeição ali a regra de formação da crase. Concordância verbal e nominal também. Outro assunto que nós vamos tratar. Regência verbal e nominal, até porque a crase exige isso também. Pontuação, nós vamos ver ali como os concursos públicos, as bancas trabalham vírgulas. Vamos ver questões de vírgula, eu ensino a vocês o que é necessário e nós vamos achar a resposta da questão. Vamos juntos analisar questões e entender como é que funciona a regra. Vírgula, ponto final, ponto e vírgula, 2 pontos, ponto de interrogação, de exclamação, travessão, parênteses, aspas também, tudo isso na pontuação. Colocação pronominal, gente, um assunto que sempre pega as pessoas de jeito. O que é ênclise, próclise, mesóclise? O pronome oblíquo vai antes, depois do verbo? Em que situações? Cai muito em concurso também, cai muito em prova de vestibular. Pronomes demonstrativos, este, esse, aquele, aquilo, isso aí é fundamental também em interpretação de texto. Tá? Pronomes relativos também, o que, o cujo, cuja, e outros pronomes relativos, também importantíssimos, cai sempre em prova. E análise sintática, gente. Aí o bicho pega. Análise sintática, sintaxe do período simples, do período composto. Vamos ver termos, né, que exercem função sintática, por exemplo, como aposto, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial. Qual é a diferença entre um e outro? Vamos ver uma regra bem simples que elucida de vez essa diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal e os demais termos ali da oração, né? Como se comportam ali as orações, a função sintática que elas exercem também, não só palavras, expressões, mas também orações, né? Subordinadas e coordenadas. Tá bom, gente? E além de todos esses temas que nós vamos tratar nesses 4 encontros semanais, solucionando questões e vendo as regras, vocês vão levar bônus também. Quem adquirir o treinamento hoje, tá? Inclusive, eu já vou deixar aqui no chat o link para vocês fazerem a inscrição, tá? Já está aqui, inscrições abertas, Gramática Sem Neura, tá? Quem conseguir, quem se inscrever hoje ainda vai ganhar os seguintes bônus. A aula Acordo Ortográfico de Boa, em concursos, principalmente de ensino fundamental, ensino médio, cai a acentuação e principalmente as regras, as mudanças do acordo ortográfico, sem falar que são regras importantíssimas para o dia a dia, né? O hífen, a acentuação. O livro digital Dê Poder à Sua Escrita, campeão de vendas, ultrapassamos já os 3.000 exemplares vendidos do livro, um livro muito simples de tratar, um livro com 100 lições de gramática de português ilustradas e ensinadas de uma forma muito simples, muito descontraída, né? Gravação das aulas ao vivo, quem adquirir o curso vai também poder rever as aulas, a gravação das aulas, poder olhar de novo, rever e estudar com elas. Material de apoio em PDF das aulas, as questões
e as lições também vão estar disponíveis de cada uma das aulas, e 1 ano extra de acesso ao curso, totalizando 2 anos. Esse curso tem acesso de 1 ano, e quem quiser adquirir agora, só quem está nesta aula, quem adquirir vai ter 2 anos de acesso. Gente, esse curso todo, como pode transformar a vida de alguém, como pode finalmente fazer um concurseiro parar de bater na trave com português e transformar a sua vida, dar uma alavancada na sua vida, né, e por tudo que ele está ensinando, o preço original dele o valor real dele é 997. Mas, espera um pouquinho, tá? Eu estou decidindo fazer esse treinamento por apenas 497, metade do preço. Só que espera mais um pouquinho também. Espera só mais um pouquinho. Especialmente para quem está aqui na aula comigo, para quem segue comigo aqui na aula, tá? Para quem está junto comigo aqui, eu vou fazer uma condição ainda mais especial, uma condição, olha, ainda menor. Para quem está aqui e clicar no link que eu disponibilizei ali no chat agora, eu vou fazer por R$ 297 esse treinamento, ou seja, R$ 700 de desconto, e dá para parcelar em até 12 vezes de R$ 29,70 no cartão. 297, R$ 700 de desconto e 12 vezes de R$ 29,70 no cartão. Exclusivamente para quem está aqui comigo na aula, para quem assistiu a aula e está aqui comigo. Certo, pessoal? Olha só, olha tudo que ele tem, né? O treinamento ele tem a série de 4 aulas ao vivo, tá? Ao vivo, de gramática e interpretação de textos, tá? Com questões de concursos, tá? Então, tem interpretação de textos, crase, concordância. Tô dentro, a Rosana. Maravilha, Rosana, maravilha. Então, te espero aí, porque, olha, essa condição é por tempo limitado, tá, pessoal? São poucas vagas que tem, tá? Então, quem puder, já adquire agora o curso, adquire agora o treinamento, e a gente se vê na primeira aula, tá bom? Então, interpretação de textos, crase, concordância, regência, pontuação, colocação pronominal, pronomes, análise sintática. Tudo que você precisa para disparar ali. Já garanti a minha vaga, Leandro. Maravilha, Leandro. Maravilha. Olha, bem-vindo aí ao grupo de alunos. Você vai adorar esse curso, fazer ele com bastante descontração aí. Assuntos que aparentemente são pesados, todos esses aí, mas que você vai aprender com bastante leveza e, na prática, vendo como é que as bancas de concurso trabalham tudo isso, né? Que trabalham essas questões. E os bônus: a aula Acordo Ortográfico de Boa, o livro digital De Poder à Sua Escrita, campeão de vendas. O pessoal já viu ali, quando começa? Olha, ainda este mês começa o treinamento, tá? Então vá se preparando que não vai demorar, este mês ainda vou iniciar as aulas. Quem adquirir o treinamento, e eu vou colocar mais uma vez aqui o link, tá? Porque eu tenho confiança, vai valer a pena para vocês, vai fazer a diferença para vocês, tá? Já tenho o livro digital, maravilha, Rosana. Mas olha, tem a aula Acordo Ortográfico de Boa e todos os demais bônus, sem falar no acesso de 2 anos ao material, à gravação das aulas, material de estudo constante, né, para vocês verem, reverem e se atualizarem, sem falar no desconto de R$ 700, né? Isso aí, olha, não tem comparação, né? Então, tudo isso que cai em concursos, o que mais cai em concursos públicos, 4 aulas no total do curso, sim, vão ser encontros aí de 2 horas, né? A gente vai analisar questões de cada uma desses aspectos aí, interpretação, crase, concordância, regência, sintaxe, né? Então, vão ser de 2 horas para mais cada encontro, ok? E nós vamos, então, vai ficar gravado também essas aulas, certo? Ok, professor? Gostaria de saber se você tem curso de redação, já vou fazer minha inscrição. Fala comigo no privado, tá, Amanda? Me chama no privado que eu te atendo ali, falo sobre redação. Mas é importante porque essas aulas, a gramática é um dos aspectos exigidos na redação. Tanto que no Enem, a competência 1 é a observância à norma padrão da língua portuguesa. Se você errar colocação pronominal, errar pontuação, errar concordância verbal, você perde nota na sua redação. Então é importantíssimo saber disso aí também.
já vou fazer a minha inscrição. Maravilha. Gente, tudo isso tem o valor de R$ 997. Mas, volto a frisar, só para quem está aqui nesta aula, tá? Quem está aqui até agora, o pessoal de fé que está aqui nesta aula, R$ 297. Imagina, R$ 29,70 por mês. O que você compra com R$ 30 por mês? Então, eu digo o seguinte, se eu, naquela época, tivesse um curso assim, naquela época que eu reprovei num concurso público que eu tanto queria, se eu tivesse R$ 297, mesmo que eu não tivesse, pedisse emprestado, eu pagaria, porque isso teria me poupado 16 anos de vida. Eu levei 16 anos, imagina só, para chegar aqui onde eu estou, concursado e na cidade que eu tanto quero, uma cidade calma, tranquila, com segurança, uma cidade pacata no interior do Rio Grande do Sul, uma das cidades com maior qualidade de vida do Brasil. Então, gente, quem não se decidiu ainda, eu digo para vocês, se decida rápido, porque é até às 11h59 da noite. Vocês têm, olha, exatamente 2 horas para tomar uma decisão, porque depois as vagas nesse preço promocional acabam e volta para 497. Ok, gente? Então, a partir de agora, se você ainda não se inscreveu, você tem 2 opções, né? Você pode, na opção 1, não fazer nada e ir embora desta aula, assim como muitos já foram antes, nem esperaram para ver, né, essa chance, essa possibilidade de mudar de vida, de alavancar a carreira, de conseguir a vaga no serviço público, de passar na OAB, né? E tentar a sorte sozinho, continuar batendo cabeça, continuar insistindo, batendo na trave, né? Ou a opção 2, fazer a inscrição por apenas R$ 297 e conquistar a aprovação com a ajuda da gramática, tornar a gramática de vilã a sua aliada com a nossa aula descontraída, divertida e que vamos aprender com certeza. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida mais? Ah, importante, tá? Quem se inscreveu já vai direto ali para o módulo Thelma, estou comprando. Maravilha, Thelma. Te espero aí, só vou tomar uma aguinha. Calma que tem um aviso importante, tá? Calma que eu tenho um aviso importante. Quem adquiriu o treinamento, vá logo no primeiro módulo e lá tem o link para o grupo do WhatsApp dos alunos. É por lá que eu vou mandar o link da aula, assim como eu mandei essa aula aqui no Zoom, eu vou mandar o link da aula para os alunos inscritos só pelo grupo exclusivo. Então, adquiriu o curso, acessa na plataforma, vai no módulo de boas-vindas e clica no link do grupo do WhatsApp exclusivo só para quem é aluno. É por lá que eu vou mandar o link e o aviso, o cronograma das aulas. Combinado, gente? Beleza? Mais alguém aí está dentro? Quem é que está dentro aí? Quem está comigo aí ainda e está dentro? A Sinara, combinado. Sinara também está dentro? Maravilha, gente. Aí a Cleide está dentro também. Quem mais está dentro aí, pessoal? Olha, quero uma turma boa, viu? A Cleide, estou comprando. Maravilha, gente. Maravilha. Qualquer coisa, me chamem no privado, tá? Assim como a Amanda me chamar no privado para ver questão de redação, tá? Super criativa. Vou comprar. Maravilha, pessoal. Aproveitem porque, olha, é uma condição única, tá? R$ 297 por tudo que vocês vão aprender e da forma como vão aprender, ó, tá dado esse curso, tá bom? Já tô seguindo no Instagram. Maravilha! Você vai adorar, principalmente os Reels, tá bom? Assista aos Reels que você vai gostar. Dica do prof aqui. Certo, gente? Então tá, gente. Feito por hoje. Espero vocês no Gramática Sem Neura, porque realmente isso aí, gramática sem problema, sem perrengue, sem estresse, sem neura. Isso aí, beijos e abraços, escrever bem dá superpoderes. Falou!